Palavra de Deus em Mateus, capítulo 27. Chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Manietando, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado esse conselho, compraram com elas o campo de um moleiro para sepultura dos estrangeiros. Por isso chamou aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Então se realizou o que vaticinar o profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, deram-na pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. Esse é o capítulo 27 de Mateus. Jesus está sendo conduzido por alguns processos de condenação. Então, os judeus transferem Jesus para o julgamento de Pôncio Pilatos. Lembrando que Israel estava ali dominado pelos romanos, então eles estavam sujeitos a leis romanas. Período de Páscoa também, eles não queriam se envolver diretamente ali com a morte de Jesus. E os príncipes ali dos sacerdotes, os anciões do povo, eles formam um conselho e levam Jesus para o matar. A intenção era matar Jesus porque eles queriam acabar com todo o processo religioso que Jesus começara. Eles tinham a lei, mas Jesus tinha o poder. Eles conseguiram encenar muitas coisas boas, exageraram em muitas coisas. O povo estava debaixo do domínio deles por respeito à palavra de Deus, por respeito a Moisés, por respeito ao próprio Deus, os ensinamentos que lhe eram dados, porque eles tinham que estar ligados a eles por causa dos rituais de purificação, dos sacrifícios, e isso era importante. Mas Jesus chegou com uma doutrina diferente, uma doutrina que assustava as pessoas, e eles diziam: quem é este que até o vento mar obedece? Uma nova doutrina, porque ordena os demônios vão embora. Ele prega como quem tem autoridade. Um Israel que já estava abalado pelas pregações de João Batista, um povo que estava envolvido com as pregações de João Batista, porque João Batista marcou Israel naquela época. E aí chega um outro homem com poderes miraculosos, coisas sobrenaturais acontecendo, mortos ressuscitando. Eles queriam barrar esses acontecimentos, a saída era matá-lo, porque ele vivo ia ser um prejuízo para a religião deles. E aqui vai contar a história de Judas. Judas se arrepende, mas é um arrependimento falso. É um arrependimento que não se voltou para Deus para se arrepender, se voltou para si mesmo. Não buscou o perdão de Deus. Nós vemos aqui Pedro, que comete um pecado bem menor do que o de Judas, chorou amargamente. Ou seja, foi um arrependimento interno, onde ele manifesta isso, com certeza foi pedir perdão a Deus, depois do choro. E aqui nós vamos ver mais uma história de arrependimento, quando o Espírito Santo não opera nesse arrependimento. Está cheio de pessoas assim na igreja, igual Judas. Choraram, levantaram a mão, receberam a oração porque estavam tristes e o hino tocou, que a melodia balançou as emoções e a pessoa caiu em lágrimas. Porque uma palavra ali, dita na pregação, funcionou ali com um efeito ali de chave e fechadura.
disparou um gatilho mental em uma das emoções da pessoa e ela desabou em lágrimas. O pastor até ficou impressionado, achou que era o Espírito Santo ou sua palavra poderosa que tinha tocado o irmão, mas às vezes foi só pura emoção. E nós vamos ver a diferença entre um arrependimento que opera no mundo espiritual, na mente e no corpo da pessoa, claro que se manifesta nas emoções, e um arrependimento que é pura emoção interior, é puro julgamento interior. Nossa mente, ela nos acusa, nossa mente, ela chega a conclusões, nossa mente, ela chega a raciocínios lógicos, e claro que Judas entendeu que o processo que ele fez estava errado. E ele vai lá e joga as moedas. Veja que ele começou o problema com o dinheiro e quis resolver com o dinheiro. Não era com o dinheiro que ele resolveu. Era com oração. Era com pedido de perdão. Claro que desfazer o que fez não era mais possível, mas pelo menos um arrependimento sincero. E aqui ele confessa. Veja que ele também, além de estar arrependido, ele tem uma confissão de pecado. Mas ele confessa para a pessoa errada. Você tem que ter o arrependimento com a motivação correta, que é pelo Espírito Santo de Deus, e você tem que se voltar à pessoa que pode lhe perdoar. Não adianta você ter um arrependimento interior e se voltar para você mesmo. Tem gente que pede perdão dizendo, ei, desculpa aí qualquer coisa que eu tenha feito. Se eu fiz qualquer coisa com você, me perdoe. Às vezes a pessoa sabe o que fez, sabe para quem fez, mas o próprio pedido de perdão já é imperdoável, porque é orgulhoso. Se eu fiz qualquer coisa, me perdoe qualquer coisa. Não, meu irmão, não é assim que pede perdão. Perdão tem nome, tem endereço, tem situação certa. Muitos pedidos de perdão encerram anos de prova. E aí Judas tem o arrependimento só psíquico. E aí que nós vemos que quando a transformação é só de origem mental, ela dura pouco. Aí nós entendemos o princípio que Jesus diz, que quando a semente cai num terreno rochoso, não cria raiz, porque não tem onde se fixar. Só quando ele cai em boa terra. Então, aqui nós temos o arrependimento num solo rochoso. Que Judas, ele não consegue desenvolver esse arrependimento, porque a origem dele não é no Espírito Santo. Só o Espírito Santo produz o arrependimento sincero, então você deve orar a Deus e dizer, Senhor, me dê condições de me arrepender dos meus pecados. Me leve a um arrependimento sincero. Certa vez, eu orando por uma pessoa, eu gosto muito, e eu disse, Senhor, leve essa pessoa a arrependimento sincero. A única coisa que nós podemos é pregar a palavra, é lançar a semente. Mas quem causa todo o processo é o Espírito Santo de Deus, é Deus. E Judas, ele tem apenas uma emoção pelo seu ato. Claro que nós temos aqui um sistema cognitivo em que causa um certo julgamento. Toda vez que você fizer algo errado, vai ter uma punição do próprio cérebro. Isso é princípio de algumas doenças cognitivas e de culpa, ansiedade, uma série de coisas, onde espíritos se aproveitam também para trabalhar áreas da sua vida negativamente. Mas você se voltando para Deus com sinceridade, o Espírito Santo pode soprar em você e dar vida ao seu arrependimento. Mas não foi isso que aconteceu com Judas. Se arrependeu da forma errada, pediu desculpas para a pessoa errada. Porque às vezes a vergonha do que nós fazemos é tão grande que às vezes nós evitamos o processo correto de arrependimento, de conversão. É a mulher que trai o marido, em vez dela se voltar com um pedido sincero de arrependimento, ela começa a acusá-lo.
que ele era ignorante, que ele não sei o que, usa um mecanismo de defesa. Aquilo que Adão fez. Não, senhor, a mulher que tu me deu, ela, você sabe, né, que foi porque tu me deu. Ela que pecou. Ou seja, jogou a culpa em Deus, jogou em Eva. Eva disse que foi a serpente. Parece que quem foi mais sincero ali foi a serpente. É que ficou calada. Pelo menos a Bíblia não comenta nada que a serpente falou. E a Bíblia diz em Provérbios que alguém calado, o tolo calado, se passa por sábio. Aí é melhor o silêncio, porque torna você sábio muitas vezes, do que falar o que não deve. Mas o pecado, ele tem esses mecanismos. O homem com o pecado, ele desenvolveu um mecanismo para justificar o pecado. Não, eu pequei porque a carne é fraca, eu pequei porque minha mulher, meu marido era meio assim, meu patrão não me pagava direito, aí eu roubei um pouquinho porque o dinheiro era meu mesmo, é porque ele não me pagava. Então, eu roubei meu funcionário porque é o seguinte, ele não trabalhava direito, aí eu peguei e não pagava para ele direito também. Essas coisinhas que a gente vai ajeitando para pecar. Então, eu tenho o arrependimento só psíquico, cognitivo, que é uma coisa natural, um sentimento de culpa, mas que quando não é operado pelo Espírito Santo, ele é apenas uma coisa psíquica, vai para algum lugar da memória, às vezes nos traz algum sofrimento, mas não tem fundamento. Então, eu me arrependo da forma errada, eu me volto para a pessoa errada. E ele ouve a resposta errada. E diz aqui, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa, isso é contigo. Veja que Satanás, ele humilha as pessoas. A pessoa usa droga e ele afunda a pessoa nas drogas. Você vê os usuários de drogas sofrendo nas ruas, pedindo, roubando, sujos, em Cracolândia, em lugares horríveis. E pessoas se prostituindo para manter o vício, roubando a família para manter os vícios. Na prostituição, no pecado. Sujos, fétidos, feios, feias. Satanás os mantém ali, os humilha, e aqui ele está sendo humilhado, isso é contigo, o problema é teu, meu irmão, você que traiu Jesus, não fomos nós. E ele, atirando-se para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar. Veja que ele tem o arrependimento errado, se volta para as pessoas erradas e toma a atitude errada. Isso é que faz um pecador ir para o inferno. Arrependimento errado, se voltar para a situação errada, tomar a decisão errada. A decisão nunca é desistir. Eu nunca desisti da minha salvação por misericórdia de Deus. Eu falava, às vezes, eu não vou mais ser crente. Não dá para mim. Isso aqui não é para mim. Quando era no outro dia, eu dizia, Senhor, me perdoa, eu não aguento viver sem tu. Eu fui o desviado que mais fui à igreja. Eu me desviei da igreja, mas eu toda semana ia para a igreja. Eu era o ateu que ia para a igreja, porque eu dizia, rapaz, vai que no fundo tem alguma coisa aqui. Eu era inseparável da igreja, graças a Deus. Minha avó católica me criou na igreja. Então, eu participava de missa, de lava-pé, de coroação, dessas coisas da igreja católica ali, com os padres. Tinha que tomar bênção o padre, beijar a mão do bispo, fazer minhas promessas, ler os livrinhos. Eu lembro que eu tinha um livro de catecismo. Isso foi bom, porque minha avó me criou com esse apego a Deus. Com 10 anos eu comecei a ler a Bíblia, o Novo Testamento, e lendo a Bíblia, eu me apeguei a Jesus, me apeguei a Deus, me apeguei às histórias bíblicas, os personagens bíblicos, Davi, Abraão, Jesus, os apóstolos, discípulos, o evangelho, o mundo do gospel ali, as curas de Jesus, os milagres, o apóstolo Paulo e as pregações, me apaixonei pela palavra, pelos testemunhos. Tinha um irmão que
Eu vi ele discutindo e, através dessa discussão, eu despertou para a leitura da Bíblia e eu andei muito na casa desse irmão e lá aprendi muitas coisas. Na época, o LP, a gente ouvia LP, testemunho em LP, aqueles discos grandes, pregação em LP. Depois veio a vida, a fita cassete. E ele tinha ali montava ali uns negócios de cabelo ali para vender para a mulher, e a gente ia montar aquelas miçangas, e eu ia ajudar, e às vezes eu tinha que voltar a fita da pregação, eu botava a canetinha assim, ficava rodando a fita para poder ouvir a pregação, e era assim que nós ia aprendendo. Isso me apegou bastante com a Bíblia e com o Evangelho, e eu cresci dentro de igreja católica, depois evangélica. E quando eu me tornei adolescente, eu me tornei ateu por algum tempo, mas eu não conseguia me separar da igreja. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, mesmo quando ele crescer, não se apartará dele. Então, esse meu apego com a igreja me tirou. Nunca usei drogas, não me envolvi em crimes, tinha uma conduta melhor. Isso foi maravilhoso demais para mim. E mesmo nesses caminhos errados, Deus me permitiu que eu me apegasse a Deus. Não tivesse atitude errada diante das provações. Por graça e misericórdia somente de Deus. Mas às vezes nós nos voltamos para a atitude errada. E Judas aqui, ele está tendo uma atitude errada. Ele faz a escolha errada. Veja que quando o arrependimento não é sincero, te leva a pessoas erradas. A procurar as pessoas inadequadas para você ser curado do seu mal. Alguém está com um problema espiritual e às vezes vai para o psicólogo. É bom ir para o psicólogo. Mas não adianta se você não resolver o problema espiritual. Você está indo para a pessoa errada. Não que você deva deixar de ir, não, vá. Mas não é só isso. E às vezes você toma a atitude errada, vou sair da igreja, vou não sei o que. Não, você vai piorar a situação. E aqui ele vai tomar a pior decisão do mundo. O número de suicídio aumentou bastante na pandemia. Nós vamos ver que esse homem vai cometer o que Saul cometeu. Todo traidor tem tendência ao suicídio. A culpa, meu amigo, ela é avassaladora. Eu lembro que eu deixei pecados, mas a culpa me acompanhou por muitos anos. E é muito complicada a culpa, só quem viveu muitos anos com a culpa sabe o que é isso. Então, coisas que eu fiz, bobas até, outras não tão bobas. Nunca matei ninguém, nunca cometi um crime grave, mas coisas, né? Às vezes pensamentos, às vezes palavras, às vezes algumas atitudes, e eu me culpava demais. Até por namoradas que eu traí. Até por sido injusto com algumas namoradas da adolescência. E outras coisas. E eu me culpava muito por isso. E eu não praticava certas coisas. Muito tempo Deus me libertou de muitas áreas da minha vida e eu não praticava certas coisas. Eu sentia uma certa felicidade por não praticar. Mas se acontecesse qualquer problema, toda a memória dos meus pecados eram ativadas. E lá se vinha a culpa. Eu vivia pedindo perdão pelos mesmos pecados. Mas saiba você que pedir perdão por pecados que Deus já te perdoou é pecado. Porque se Deus já te perdoou, não existe mais essa barreira, esse pecado não existe mais. Você está trazendo à existência uma coisa que não existe. E uma certa vez eu orando, na madrugada, uma provação muito grande, num deserto da vida, né? Na hora Deus me deu autoridade para repreender aquele mal e Deus retirou a culpa. Hoje eu lembro dessas falhas como se fossem coisas muito distantes. Como se você tivesse uma espécie de miopia, um astigmatismo,
espiritual em que você vê uma imagem borrada. Você sabe que aquela imagem é, por exemplo, uma árvore, porque você sabe que você já foi lá, já teve uma árvore lá e você lembra-se que é uma árvore. Ou você olha para uma pedra, e onde eu moro aqui tem muita pedra, tem serra com muita pedra, e eu sei que ali é uma pedra, e sei como ela é, porque eu já estive lá, já toquei nela, mas aqui de longe, vendo essa pedra, a imagem é borrada, não dá para definir. É assim que eu vejo hoje as minhas falhas, uma imagem borrada muito longe de mim. Não me dói mais, não me acusa mais, não me fere mais, porque Deus me perdoou. Não tem nada melhor do que o perdão de Deus, do que a redenção de Cristo. Dormir em paz, acordar em paz, ter certeza da salvação de Cristo. Ter certeza de que Deus opera dentro de você. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, não tem pecado, não tem condenação, não tem miséria, não tem. Você passa problemas, mas você passa com Cristo dentro de você. Tudo que você precisa está dentro de você. E eu lembro que no dia desse perdão, dessa certeza do perdão, eu fiquei sem ter o que orar. A aprovação era tão grande que minhas orações passaram de 5, 10 minutos para 2, 3 horas. Tinha dia que eu orava 5 horas, 6 horas por dia, mas nesse dia eu não sabia mais o que pedir para Deus. Toda oração, se você quer fazer sua oração para que ela demore, e o ideal é que a oração não seja, a oração de casa não seja tão rápida, orar na igreja, você ora alguns minutos, oração rápida, para não ser cansativo, que o mais importante da igreja não é pedir, é ouvir. É que você faça da sua oração um culto de oração. Então você abre a oração no nome de Jesus, ora, pedindo ali perdão e agradecendo a Deus pelo perdão, e você canta os hinos, lê alguns salmos. Depois se passa para outras áreas. Tem até uma oração do tabernáculo que um pastor coreano ensinou, é muito interessante. Eu acrescentei coisas a isso. Então tem hora que a oração vai de, no mínimo, 1 hora até 2, 3 horas. Você faz da oração um culto de oração, mas tem um momento específico da oração. É o momento que você vai pedir por sua vida pessoal, espiritual, sentimental, física, psicológica, social, familiar e financeira. Então é um momento que você fala de você mesmo para Deus, como um filho fala. É quando você, dentro da oração do tabernáculo, aplica a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Então, esse momento era um momento que eu ia pedir por mim, mas quando chegou nesse momento eu não tinha o que pedir. A sensação que eu já tinha tudo, porque aquela redenção, aquele sentimento de culpa foi embora para sempre da minha vida. E Judas não conseguiu isso aqui. Esse foi o problema de Judas. Se voltou para a pessoa, teve o arrependimento errado, se voltou para quem não podia perdoá-lo e tomou a decisão errada. Não tome a decisão errada, se volte para Deus. Agora se volte para Cristo. Você precisa de Cristo, você precisa de Deus, você precisa de perdão. Deus pode te libertar dessa culpa. Se Deus te liberta da culpa, Ele te liberta da acusação. Se te liberta da culpa e de acusação, Ele te liberta das maldições, se liberta disso tudo, te liberta de Satanás e suas hostes, e você receberá as bênçãos de Abraão em sua vida. E aí compram, né, com dinheiro. Ele, eles entendem que a origem do dinheiro não é muito boa, e eles dizem, não, vamos comprar um campo aqui que é para enterrar estrangeiros. Eu fui chamado até a época da escrita, no verso 7, campo de sangue. E aí diz aqui, então se realizou o que dissera o profeta Jeremias, tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram. Veja que Mateus, pelo Espírito Santo de Deus, está aqui a todo momento dizendo, ó, Jesus, aconteceu isso com Jesus, mas estava escrito em Jeremias, estava escrito em Isaías, estava escrito em Salmos. Então, nós vemos que esse evangelho, ele marca, cadenciado, a ligação com o Antigo Testamento.
Esse Jesus é o Jesus que os profetas pregaram. Esse Jesus é o Jesus que os salmos falaram. Esse Jesus é o Jesus que estava previsto desde Gênesis ali, quando Deus diz: ao nascer, os filhos da mulher pisará a cabeça da serpente. Interessante, né, dizer que era filho da mulher. Jesus nasce de uma mulher virgem. Então, o Jesus de Gênesis é o mesmo Jesus de Apocalipse, é o mesmo Jesus dos Evangelhos, e aqui ele está provando isso em cada versículo, aonde ele pode. É o Evangelho que tem mais citações, que comprova essa relação, porque a preocupação dele era para os judeus. Por isso que nós resolvemos estudar ele, porque nós estávamos estudando Êxodo, e nós criamos essa conexão entre Êxodo e Mateus, para podermos entender o Evangelho de Jesus. E compraram ali o terreno. E o verso 11 diz: Jesus foi apresentado ao presidente, ao Pôncio Pilatos, e ele perguntou: é o rei dos judeus? E ele disse: tu dizes. E sendo acusado pelos principais do sacerdote, pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? Em uma palavra ele respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual querei que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matassem Jesus. Respondendo o presidente, disse-lhe: qual dos dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que fareis então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificados. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. Respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente conduziram Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, despedindo-o, cobriram com uma capa de escarlate. Tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Veja que ele agora é conduzido para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos faz ali uma avaliação, percebe que é mais por inveja, porque não existia uma acusação formal, algo palpável, que diante de um juiz, de forma justa, e nós entendemos que existia alguns princípios dentro do Império Romano, que era o próprio direito romano, a filosofia grega, juntada a isso, e vivia um período ali meio que helenista. Depois de Alexandre o Grande fazer com que houvesse uma mistura de culturas, e essa mistura de cultura culmina no Império Romano ali, sendo espalhada também pelo Império Romano, faz com que o Evangelho ele impacte bastante ali uma região que já tinha uma tendência assim, dentro de uma filosofia de autoajuda. O povo estava buscando autoajuda. O mundo greco-romano, estava buscando autoajuda, era um povo sofrido. A filosofia sai de Aristóteles metódica, que os filósofos dizem que é uma filosofia propriamente dita, para uma filosofia de autoajuda, uma filosofia, poderíamos dizer até dos perdidos. Um dizia uma coisa, outro dizia outra. Mas tinha algumas considerações interessantes, alguns princípios de justiça. Filósofos como Cícero e outros, existia algum apelo, e isso Deus às vezes permite que algumas verdades sejam manifestas
através da ciência, através de outras coisas, para manter o mundo em equilíbrio. Então existia algum bem ali. E ele queria proteger Jesus, e a mulher dele tem um sonho. E é suspeito, porque não sabemos se Deus faria ela sonhar para proteger Jesus, talvez o próprio diabo, se é que percebeu que o sacrifício de Jesus traria a redenção do mundo, que talvez ele não soubesse também. Não temos certeza se ele tinha acesso a certas considerações de Deus. E ele, percebendo isso, ele tenta inocentar Jesus, mas veja, ele coloca em xeque. Ele faz um negócio aqui que ele coloca em xeque porque ele escolhe Barrabás, que era um preso condenado por homicídio, ou seja, é alguém julgado, alguém que tinha trazido um certo problema, e coloca com Jesus para que o povo fizesse a escolha. Parecia aqui que ele tinha intenção de soltar Jesus, porque ele coloca o povo diante de uma escolha entre um criminoso e um homem que operava milagres, entre um homem mal visto e talvez até não tão conhecido, e um homem conhecidíssimo pelas suas palavras. Ou seja, ele faz com que a pessoa tenha uma escolha fácil. Se você vai escolher um namorado, seu critério é de riqueza, você vai e coloca um rico e um pobre, você vai escolher o rico, vai escolher a mulher rica. Se você vai casar com alguém e seu critério é de beleza, e você coloca diante de você uma feia e uma bonita, você vai escolher a bonita. Se seu critério é de lealdade, você sabe que uma é fiel e a outra pessoa não é fiel, você vai escolher mais fiel. Então, parece que ele fez um jogo psicológico aqui. Ele usou um método indutivo. Isso estava dentro dos conhecimentos de filosofia que eles tinham e de direito. Veja que esses homens eram oradores, eles estudavam retórica, uma série de coisas. Então, ele coloca esse povo diante de uma escolha que para ele era fácil. Ele libertaria Jesus, pelo que a sua esposa tinha falado, pelo que percebeu na justiça deles, de uma forma fácil. Ele faria o povo escolher a melhor escolha, porque ele me parece aqui que ele percebe que Jesus era justo, e ele lava as mãos aqui e corrobora isso, mas ele deixa que o povo escolha, mas dando uma ajudinha. Ele diz, vocês vão escolher entre esses dois, só que ele coloca um bem pior. Ele poderia colocar um melhor. Não tinha ninguém melhor que Jesus, mas talvez alguém bom. Então aí escolher entre duas coisas boas é difícil, porque não produz o contraste no cérebro. Esse é um princípio de escolhas. Se você não produz o contraste, você não percebe a diferença. Se você botar um amarelo junto com amarelo, com pouca diferença, você não percebe direito. Agora, se você botar um amarelo com azul, você vê que causa o choque de diferença do contraste entre as diferenças das duas cores. É isso que ele está fazendo. Ele está colocando Barrabás, criminoso, condenado, e Jesus, ou seja, ele quer induzir o povo a escolher Jesus para que Jesus fique vivo, e o homem já estava condenado, ou seja, já estava numa situação de condenação. Não ia mudar em nada a vida do Barrabás, mas manteria Barrabás preso e manteria Jesus livre, ou seja, deixaria cada um na condição que ele estava. Mas o povo maldoso escolhe Barrabás. É perigoso, porque isso é reflexo não só da influência da religião, que estava com problemas, mas do próprio povo que estava sujeito a isso. Quando você vê uma sociedade libertar um preso, condenado, que causa problemas para a sociedade, e no lugar dele querer colocar alguém que é justo, essa sociedade está em perigo. É assim que nasce Adolf Hitler, é assim que nasce Stalin. É assim que nasce grandes ditaduras que prejudicam os cristãos, que perseguem os cristãos. É assim que nascem os genocídios, os homicídios em massa. Quando a sociedade, veja que isso é sinais, a Bíblia diz, pelos frutos você conhece a árvore. Essa sociedade estava doente porque ela era capaz de inocentar um condenado e condenar um justo. Não deu certo a tentativa possível de Pilatos.
E o fato é que eles escolheram Barrabás. E a sociedade hoje escolhe Barrabás. Às vezes você tem que fazer escolhas entre a moça honesta e a desonesta, entre a funcionária competente e a das pernas bonitas, entre o funcionário honesto e o bajulador, entre roubar e não roubar o teu patrão, entre ser fiel à mulher da tua mocidade, tua esposa, o teu esposo, e ter aquela aventurinha sexual, em falar a verdade e em mentir, em conquistar os cargos no teu trabalho por mérito, ou puxando o tapete de alguém, ou inventando fofocas, ou mentiras, calúnias, matando pessoas com palavras, roubando, maltratando, ou não maltratar. Você está fazendo essa escolha entre Jesus e Barrabás todos os dias. Vai sair de casa hoje, Jesus ou Barrabás você vai escolher. Vai para a igreja hoje, Jesus ou Barrabás? Vai escolher alguém para o ministério da igreja, tu vai escolher o homem obediente, a mulher obediente à palavra de Deus, fiéis, leais, compromissados. Ou tu vai escolher os teus amiguinhos, as tuas panelinhas. Vai contratar alguém para a tua empresa, tu vai contratar pelas pernas, pelo decote, pelas insinuações, pelas possibilidades de aventuras sexuais, ou tu vai ser justo? Porque se tu fundamenta tua empresa na injustiça, ela vai cair. É por isso que muitos empresários, empreendimentos fracassam, porque não se sustentam na palavra, na rocha que é Cristo, e a casa que não é construída na rocha rui, cai, se estraga. Muitos empresários quebrando, porque construíram a casa na areia do pecado, na areia da injustiça, na areia da preguiça, na areia da desonestidade. Casamentos do mesmo jeito, relacionamentos do mesmo jeito, vida sentimental do mesmo jeito, saúde do mesmo jeito. Barrabás ou Jesus, meu irmão. Barrabás ou Jesus, minha irmã. Para onde é que você está indo? Quais são as suas escolhas? Tem gente que quer conviver com Barrabás e com Jesus, não dá. Dois senhores, não é possível. Não dá para você ficar ouvindo as pregações na igreja e em seguida assistir 4, 5 episódios de uma série que contraria a palavra de Deus. Nesse caso, você está preferindo Barrabás. Teus vídeos que você tem no WhatsApp é de Barrabás. Suas conversas é de Barrabás. Tuas namoradas e teus namorados é Barrabás. Tua sexualidade é de Barrabás. Tu escolhe Barrabás todos os dias. E tua vida é a vida que Barrabás pode te oferecer. Escolha a vida que Jesus pode te oferecer. E aí ele entrega Jesus para ser crucificado. Na audiência, reuniram-lhe toda a corte, verso 27, depois de açoitar Jesus, né? Despido, cobriram com a capa de escarlate. Eles colocam a capa, colocam a coroa de espinho, começam a zombar de Jesus. Os demônios aqui estão zombando do Cristo. Pessoas endemoniadas. Jesus, que era o rei, agora vai ter um rei com coroa de espinhos, né? Foi doloroso isso, é humilhante. Uma cana na mão direita, representando um cetro ali. Veja que era pejorativo, eles queriam zombar dele, e ajoelham-se diante dele e diziam: salve, rei dos judeus. Cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na cabeça. Veja que cospe, né? O ato de cuspir alguém é humilhante. E vestiram, tiraram a capa, vestiram as vestes para ser crucificado, e quando saíram encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. Jesus estava sob efeito de muitas pancadas, né? É comprovado hoje cientificamente. Tem até um filme muito bom que você deve assistir, o filme é Em Defesa de Cristo. Várias pessoas, um certo repórter,
Ele quis provar que Jesus era uma farsa, que a Bíblia era uma farsa, porque a mulher dele era evangélica, era crente, e ele não gostava porque ela frequentava a igreja. Ele sai à caça de informações sobre Jesus, e ele vai descobrindo coisas e no final ele se converte e se tornou um pastor. E uma das coisas que é comprovada é que Jesus já morreria só pelas chicotadas, porque os chicotes tinham ferro, e aquilo ele perdeu muito sangue. E a quantidade de sangue que ele tem, a hemorragia que é produzida pelas chicotadas, já é suficiente para matar Jesus. Então aqui ele constrange esse certo homem a ajudá-lo, porque ele já estava muito fraco, perdeu sangue, perde oxigenação, diminui a oxigenação, você doa sangue, e após doar sangue, eu já doei, você fica frágil. Uma vez eu doei sangue e desmaiei, tentei levantar e fiquei tonto e apaguei. Imagine que eu doei meio litro de sangue, e Jesus aqui perdeu muito mais. Então a oxigenação baixou, a força perde ali, perde uma série de coisas, e ajuda ele a carregar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-se crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sorte. Veja que, mais uma vez, Mateus vai falar de uma referência bíblica até na hora da morte de Jesus. E guardavam ali, por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda, os 2 ladrões. E os que passavam blasfemavam dele, manietando a cabeça. Tu dizes que destrói o templo em 3 dias, reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Veja que zombavam dele. Pessoas estavam endemoniadas. Eu acredito que esse período foi o período de maior possessão demoníaca da história. Talvez nós tenhamos outros, mas imagine, se o Cristo está na terra, o foco era o Cristo de Satanás e dos demônios. Não é de estranhar que um só homem, em Gadara, tinha legiões de demônios, milhares de demônios em um só homem. Os demônios estavam concentrados em Israel, porque eles precisavam possuir mulheres, possuir homens, possuir reinos. É um período que há trocas de comando, desde o nascimento de Jesus até a sua morte, há trocas de comando do Império Romano. É avassalador os movimentos políticos que estão acontecendo no mundo inteiro. E isso reflete diretamente em Israel, porque o Cristo está ali, o foco é o Cristo. O cerco tem que ser o Cristo. Por isso, quando Jesus andava, ele tinha que expulsar demônios, expulsar demônios, expulsar demônios, porque os demônios estavam tentando cercar Jesus e os discípulos. E esse povo, ele possuído, eles xingavam Jesus, cuspiam Jesus, soltavam indireto. Vê que aqui passa pessoas que estavam lá quando Jesus disse que quando eu vou reedificar o templo, Satanás faz com que essas pessoas que ouviram isso digam: Ei, tu disse que edificava o templo desse aí da cruz, para nós ver se tu é verdadeiro mesmo. Tu não disse que é crente? Por que é que tu está passando essa prova financeira? Ora aí que Deus te liberta. Tu não disse que Deus manda anjos para libertar? Por que é que tu está doente? Por que é que tua empresa está falindo? Teu casamento, mulher, está pior do que o do povo do mundo. Tu não tem um Deus? E a tua saúde? Jesus não te cura, não? É assim que a Satanás começa a usar as pessoas à nossa volta. E os príncipes, sacerdotes, os escribas e anciãos escarneciam, dizendo: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Para eles era inacreditável que o Cristo iria morrer. Porque eles esperavam um Cristo que viria, tomaria o reino de Israel, derrotaria o Império Romano. Essa era a perspectiva dele. Jesus veio derrotar o império de Satanás, muito maior do que o Império Romano, e até porque
Quem estava por trás do Império Romano era o próprio Satanás. Na tentação de Jesus ali, capítulo 4 de Mateus, Satanás disse: todos os reinos que eu tenho te darei se prostrado me adorares. O problema da humanidade não era o problema que Israel pensava. O problema não era os inimigos de Israel físicos, eram os inimigos da humanidade, os inimigos espirituais. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E aqui ele diz que os salteadores lhe lançavam em rosto, foi crucificado. Nós sabemos que tem uma passagem que vai dizer que esses salteadores, se converte no momento final, mostrando ali a importância, de novo, da escolha, né? Você vê que a Bíblia ela é marcada por uma didática muito linda. Você começa ali em Gênesis, você vê o fruto do bem e do mal, e o fruto da vida, dois frutos. E você vai vendo essas duas escolhas ao longo da vida. E em Deuteronômio vai dizer isso, até a bênção e a maldição, os dois frutos. Quando você chega na cruz de Cristo, os dois frutos está representado por dois ladrões. Um ladrão que se converte e um ladrão que não se converte. Os dois caminhos eles são representados durante todo o tempo. Quem escreveu a Bíblia é o Maestro, o Espírito Santo. Ele organizou as histórias bíblicas de forma que repita ensinamentos de forma diferente, você às vezes nem percebe. Por isso que a importância de ler a Bíblia toda. O conhecimento profundo, você vai ver que a escolha de Adão ali entre o fruto da vida e o fruto do conhecimento do bem e do mal, e o único que era proibido era do conhecimento do bem e do mal. E agora nós estamos vendo ele de novo no Barrabás e em Jesus, nós estamos vendo de novo na cruz entre os dois ladrões. Sempre você tem duas escolhas: a bênção ou a maldição, a salvação ou a condenação, Jesus ou Barrabás, céu ou inferno, verdade ou mentira, santidade ou pecado. Você sempre tem que escolher entre duas coisas. Se você sai para o seu trabalho, você tem que escolher entre o bem e o mal. Se você casa, você tem que escolher o bem e o mal. Se você vai para a igreja, você tem que escolher entre o bem e o mal. Sua vida é uma vida de escolhas entre o bem e o mal. Escolhe o bem para que viva. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra. Essa hora sexta, como os judeus contam a hora, e eu até acho que a contagem deles é mais correta, é a hora sexta do dia, então a hora sexta do dia é mais ou menos meio-dia. A primeira hora é 7 horas da manhã, segunda tal, e você vai até meio-dia. Né? Até a hora nona, que é o quê? 3 da tarde. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Essa fala é muito importante, porque essa fala está escrita no Salmo 22, que é um salmo profético, diz isso, começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Nós pregamos outro dia no Salmo 22, e é um salmo que faz referência ao homem que se sente abandonado por Deus, ou a mulher que se sente abandonada por Deus. E Jesus aqui ele está representando o homem em pecado diante de Deus. Homem que Deus se afastou dele. Isaías 59 diz: as vossas iniquidades faz separação entre vós e vosso Deus. Jesus não tinha iniquidade dele, mas tinha as nossas. Todos os pecados da humanidade foram transferidos para Jesus, da humanidade das pessoas que serão salvas. Todas as pessoas que serão salvas transferiram, de certa forma, os seus pecados para Jesus. Quando você diz: eu aceito Jesus, quando você confessa o Cristo, você está transferindo os seus pecados para Jesus. Quem matou Jesus não foram os judeus propriamente dito. Eles são os que mataram fisicamente, mas quem realmente matou Jesus fomos nós com os nossos pecados. Ele morreu por causa dos nossos pecados e foi ferido por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53. Nós somos o culpado da morte de Jesus. Você que põe a culpa nos judeus, você que tem raiva dos judeus porque os judeus mataram Jesus, você matou Jesus.
E fique feliz que ele aceitou ser morto por você, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como ali no ritual judaico, você colocava a mão sobre o carneiro e você matava o carneiro, e aquele sangue purificava o seu pecado, agora você colocou a mão em Jesus. Quando você diz, eu aceito Jesus, eu aceito o evangelho de Jesus, eu aceito a bênção de Jesus, eu aceito a cruz, eu aceito Jesus, você está dizendo, meus pecados vão para Jesus. Jesus os recebe e você é perdoado, e agora você é santificado, e agora você é salvo, e agora você é alguém especial, e você não pode ter culpa pelo seu pecado, porque Jesus já carregou a tua culpa. Tira o peso da tua culpa de você. Você não é adúltero, você não é mentiroso, você não é assassino, você não é nada que Jesus te perdoou. Você é santo e santa de Deus, feliz de cidadãos dos céus. E alguns que ali estavam ouvindo dizer, chama por Elias. Logo um deles, correndo, tomou uma esponja, bebeu em vinagre, e pondo na cana, estava ali de beber. Outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. É inimaginável. Os céus, o templo e os mortos responderam a esse chamado de Jesus. Jesus aqui ele causa um abalo cósmico com o processo salvador do seu sacrifício. Alguns judeus acreditam que o pecado de Adão não é uma coisa que aconteceu só com Adão e Eva ali. Quando Adão e Eva pecam, eles fazem uma espécie de abalo cósmico. Tem judeus que acreditam que o Big Bang, na verdade, foi o abalo cósmico causado pelo pecado de Adão. Então, toda a natureza foi corrompida. Veja que quando Jesus fala ali, se eu não me engano, Isaías, que no mundo vindouro o boi comerá palha com o leão, é porque as coisas serão restauradas ao estado normal. E parece que dá a entender que essa cadeia alimentar que existe entre os animais, em que o leão come o boi come coisa, e eles se matam e se degladiam, existe uma mensagem por trás daí dizendo que o mundo está em desordem por causa do pecado. Às vezes a gente assiste uma cobra pegando um animal, um leão matando outro animal e um jacaré, e é tão agressivo. A gente sente-se mal, mas parece que parte desses sentimentos que tem nos animais, quando eles caçam a sua presa, são sentimentos que às vezes estão dentro de nós mesmos. Nossa maldade com as palavras, com agressividades, os homicídios, assassinatos, os psicopatas, sociopatas, as neuroses, as psicoses, as coisas que a psicologia estuda, essas coisas estão dentro de nós e parece que nós temos que ver esse reflexo do nosso eu corrompido na natureza corrompida, que o pecado corrompeu tudo. É como se a existência do mundo fosse um mundo mágico, um desenho animado, e de repente aquela bruxa faz alguma coisa e o mundo fica negro, esquisito, tem muito essa versão em desenhos, e é isso que os judeus acreditam mais ou menos, e isso que dá a entender. E aqui o universo responde. Talvez nós possamos nos aprofundar, e nós não podemos ter ouvidos onde a Bíblia não tem voz, mas a gente às vezes entende por que um sacrifício de animal, por que o reino animal está envolvido no sacrifício da lei. Será que existe algo ali mais sublime por trás desses sacrifícios, em que a natureza se entrega ali, porque existe um fruto que representa, de certa forma, o reino vegetal, uma serpente que representa o reino animal e o reino humano. Será que tem alguma coisa? A gente às vezes cogita isso, mas não podemos dar ouvidos onde a palavra não tem voz. E aqui a terra tremeu, e aqui acontece um fenômeno engraçado, porque muitos sepulcros dos santos, talvez tenha pessoas aqui que ressuscitou com centenas de anos, dezenas de anos, talvez milhares de anos, ninguém sabe. Aqui não diz, a gente não vai pensar isso, mas a gente fica perguntando, será que Abraão ressuscitou nesse dia?
Será que Moisés ressuscitou nesse dia? Será que algum grande profeta ressuscitou nesse dia? Que está dizendo que é corpos de santos. Foi um negócio tremendo, Israel, assustador. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Fenômeno estranho. Essa foi uma ressurreição que nós não compreendemos. A morte de Jesus ressuscitou mortes talvez de centenas de anos, talvez de milhares de anos. A morte de Cristo é capaz de ressuscitar você dos mortos. Você acha que a ressurreição de Lázaro foi uma grande coisa, porque era de 4 dias? Essa foi maior. Essa aqui foi maior do que aquela ressurreição de Isaías, de vale de ossos secos. Talvez alguma ressurreição aqui não tinha mais nem ossos. Sua esperança não acabou. Não é sua doença que dá a palavra final. Não é o problema que você tem que dar a palavra final. Não é o problema mental que dá a palavra final. A palavra final está na ressurreição de Cristo e na morte de ressurreição de Cristo, no sangue de Jesus. Sua empresa, sua vida financeira, sentimental, seu estado emocional, sua história de vida não é regra para seu sofrimento, não é o fim da sua história. Sua vida está na mão daquele que é Senhor da história. O que define tudo na sua vida é este acontecimento aqui, a morte e a ressurreição de Cristo. O sangue de Cristo correndo no madeiro da cruz, entrando na terra e clamando pelas almas humanas, como o sangue de Caim clamava pela sua própria justiça, esse sangue clama pela tua libertação, esse sangue clama pela tua cura, esse sangue clama pela tua prosperidade, esse sangue clama pelo teu arrependimento, esse sangue clama pela tua salvação. Há um clamor do sangue de Jesus pela tua história, há um clamor do sangue de Jesus em concordância com a tua oração. O sangue de Jesus é expiação pelo teu pecado e pelo teu sofrimento. Receba esse sangue na tua vida mediante a fé em Cristo Jesus e será salvo tu e a tua casa. E essa doença sairá do teu corpo e da tua mente. Esse mal sairá da tua casa, essa miséria sairá da tua vida, da tua empresa, dos teus negócios. Essa vida triste acabará e cessará, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Jesus pode ressuscitar um morto de 1 segundo, pode ressuscitar um morto de alguns dias, de 4 dias, e pode ressuscitar coisas que já nem existem mais. E os centuriões que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estava ele ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, a mãe dos filhos de Zebedeu. E vindo já tarde chegou um homem rico de Arimateia, nome de José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo fosse lhe dado. E José, tomando o corpo, envolvendo no fino lençol, e pôs no sepulcro novo que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estava ali Maria Madalena e outra Maria, sentados defronte do sepulcro. Veja que Jesus, ele tem esse discípulo ele coloca Jesus até num túmulo novo, um túmulo honrado. Isso também cumpre uma profecia de Isaías 53, que diz que ele foi, com os ricos foi sepultado, como o rico foi sepultado, né? Aqui não, nesse texto não tem a referência, mas esteve com o rico na sua morte. É uma outra passagem de Isaías 53 que fala sobre a morte de Jesus. É importante que você leia essa passagem de Isaías 53, eu costumo ler todos os dias. Faz parte da minha oração. Então eu leio Isaías 53 todos os dias para que tenha na minha memória esse sacrifício de Jesus. É importante. As orações elas não podem ser repetidas, mas tem trechos da oração, que eu chamo de esqueleto da oração, que tem que ser fixa.
O que você vai falar com Deus no momento de intimidade é coisa nova, é o seu dia a dia. Uma relação de pai e filho, uma oração do Pai Nosso. Mas o que é importante que durante a oração você tenha pontos fixos, você tenha acesso a louvores que você repita. Por quê? Porque isso vai fixando a ideia na sua mente. Você evita que Satanás roube a mensagem, é como você plantar a mesma semente no mesmo terreno vários anos seguidos. E no dia seguinte, ele que fala que e outras Marias estavam de frente. Você porque é muito importante essas mulheres. Essas mulheres são importantes demais na Bíblia. Essas mulheres andavam com Jesus, seguia Jesus, servia Jesus e ajudava financeiramente a Jesus. Uma vez eu vi o pastor dizer que se não fosse as mulheres e os jovens, as igrejas paravam. E é verdade. Vi o pastor fazendo uma festa de 100 anos, participava da igreja e fiquei impressionado. Quem faz as comidas para vender as coisas é as mulheres e os jovens. Às vezes a força motriz da igreja são jovens e mulheres. É incrível como elas servem a Deus. E aqui não é diferente. Dinheiro, ajuda financeira, ajuda física, é incrível o que elas fazem. E homens dedicados a Deus, claro. Agora aqui tem um ponto importante no verso 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso de que seus discípulos venham de noite e furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, assim o último erro será superior ao primeiro. Disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entende. E eles seguraram o sepulcro à guarda, selando a pedra. Veja, eles ficaram com medo das profecias de Jesus. E aqui nós vemos que existiam investigadores desse povo anotando o que Jesus dizia, prestando atenção no que Jesus dizia. Porque isso é uma forma de você estudar o inimigo. Você estuda o inimigo para você preparar contra a prova. Não se assustem de encontrarem aí escritos antigos contrariando a Bíblia. Não. Pessoas assim, elas deixam para o futuro. Elas enterram e dizem: oh, nós vamos enterrar em tal lugar. Talvez deixe até escritos dizendo onde é e que vai passando de geração para geração, para que em determinadas épocas achem esses escritos dizendo: ó, o evangelho é mentira, tem um outro evangelho de Jesus, Jesus não morreu, Jesus aquilo. Isso é estratégia de Satanás. Com certeza tem muita botija aí, muita coisa enterrada, escritos falsos a respeito de Jesus, adulterada alguma coisa, para que se encontrem em determinadas épocas e tentem anular a força do evangelho. Ah, eu encontrei um pergaminho de tal lugar que diz o contrário da Bíblia. Não se assuste, essas coisas são preparadas com antecedência por homens maus, inspirados por Satanás. Então, eles ficam com medo de Jesus, de inventarem que Jesus ressuscitou, porque na verdade Jesus ressuscitou, mas aqui no pensamento deles aqui iam inventar, e eles guardam o sepulcro. As outras passagens bíblicas dizem que quando Jesus ressuscita, o que é que eles fazem? Eles pagam para alguém, para dizer que os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo. E aí espalhou entre os judeus, e nós vemos o quê? Os judeus foram enganados por um pequeno grupo de pessoas. E é por isso que os judeus hoje não acreditam em Jesus. Eles são maus? Não. Foram enganados. Quando você engana uma criança, você acha que a criança é má? Não. Quando eu era criança, minha avó, os pais delas foram donos de engenhos. E ela ainda tinha uma renda do engenho, que ela ainda tinha uma parte, ela, os irmãos dela, na época mais os sobrinhos dela, que eram herdeiros, eram muita terra, e fabricavam rapaduras, um doce em barra, e até hoje eu gosto muito. E eu, muito criança, talvez 5 anos, 6 anos, eu não sei, uma pessoa de uma venda dizia para mim, ó,
pega as rapaduras escondidas e tu troca aqui por bolacha recheada. Tinha um fofão, uns negócios aí, que era o biscoito recheado que eu gostava muito da época. Então eu lembro que eu tinha que subir na porta do armazém, colocando o pé num cantinho, o pé no outro, eu ia empurrando com a mão para mim conseguir lá em cima colocar a chave e dar a volta. Ou então ficar pulando para poder dar a volta na chave de tão pequeno que eu era. Eu abria, tinha um caixão de madeira, um grande compartimento de madeira que parecia um quartinho, 2 quartinhos de madeira pequeno, mas que cabia bastante rapadura, e era colocada camadas de palha, camada de rapadura, camada de palha de milho, camada de rapadura. Eu ia lá e eu pegava várias rapaduras, colocava debaixo da minha camisa, fechava a porta e ia vender. Vender não, trocar por bolacha. Ele dava 2 ou 3 bolachinhas, talvez, ali, não sei. Fofão, aquela coisinha, e eu dava um monte de rapadura para ele. Certa vez eu, chegando lá, encontrei meu tio, bebendo, sentado, e eu derrubei as rapaduras e saí correndo. Me sentia assim um Billy the Kid, um perigoso por causa disso. Então, eu era culpado? Não, uma criança. Me induziram a mal. Dá para ir para o céu. Jesus perdoa o ladrão de rapadura. E esses judeus não são maus, são vítimas. E fica muito difícil, depois de vários anos de histórias, sedimentada, construída, refortalecida, a pessoa acreditar em Jesus só uma obra do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Então não tenha raiva dos judeus. Pregue o Evangelho. Jesus mandou ir para todo mundo. Deixa que ele cuide dos judeus. Pregue para os judeus também, se puder. E aqui nós encerramos essa parte que é gloriosa da morte de Jesus. E você aprendeu muitas coisas, porque junto com essas palavras você tem palavra de fé, palavra de ensinamento, palavra de estudo. Recebe essa palavra, compartilha bastante. Em nome de Jesus, amém e amém.